Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E cara, semana passada nós fizemos um vídeo aqui no canal para falar sobre uma matéria da inteligência artificial lá do Globo Esporte, que eles fizeram uma análise estatística baseada nas últimas competições, últimos jogos, enfim, correlacionaram vários e vários dados e eles entregaram Palmeiras ou Flamengo em primeiro e segundo lugar na competição. E hoje a gente começa a enxergar que essa conformação ela pode estar perto de acontecer. Porque nós tivemos uma rodada extremamente importante, uma rodada, na minha opinião, muito clara e muito decisiva a respeito de alguns detalhes. Começou lá com o jogo de Fortaleza e Botafogo. Botafogo, depois de uma data FIFA, continuou um time apagado, continuou um time sem vontade, sem confiança, emocionalmente abalado, até que buscou sim o resultado, teve atrás do placar, conseguiu tirar o empate, mas longe de ser uma atuação que foi assim, brilhante. Atuação que mostra assim, nossa, levantou-se a confiança novamente. E aí o Botafogo tropeça lá contra o Fortaleza, e fica numa posição muito delicada para um time, até então, que liderava. E é engraçado vocês observarem, porque eu estava vendo uma matéria no Globo.com, antes da gente falar do próximo jogo, só elucidar aqui algumas coisas. E essa matéria ela me fez questionar a respeito da pessoa, às vezes, ter tanto dinheiro e jogar ele fora. Eu não sei se vocês chegaram a ver, na Forbes saiu uma matéria de uma microbolsa da Louis Vuitton que foi leiloada. Ela foi leiloada por milhares de dólares aí. Um absurdo alguém pagar um valor desse numa microbolsa. O cara comparar ali o tamanho do dedo com ela e basicamente ela é microscópica, né? Microscópica, enfim, vocês entenderam. E por que eu tô falando isso? Talvez você não tá entendendo, mas o que você tá falando? Calma. Eu tô falando que quem tem muito dinheiro gosta de inventar moda e de jogar ele fora. E foi isso que o John Textor fez. Talvez se o John Textor tivesse investido nessa bolsa, nessa micro bolsa da Louis Vuitton, seria até um investimento melhor, visto, né, o valor que agora ela vale em um leilão. Mas não, ele foi lá e contratou uma empresa. Ele contratou uma empresa para fazer uma investigação dos pontos que foram roubados do Botafogo durante o segundo turno. E essa empresa, pasmem meus amigos, que foi contratada por ele, chegou à conclusão de que foi injusto, de que roubaram 21 pontos para o Botafogo. Obviamente, o resultado ele não poderia ser outro, meus queridos. Então, assim, às vezes quando você tem muito dinheiro, você quer tirar a responsabilidade, você não quer enxergar o que é óbvio. E aí você começa a gastar dinheiro à toa, fazendo essas bizarrices por aí. Mas vamos lá. Flamengo e Bragantino fizeram um jogo muito intenso. Vários jogos dentro de um único jogo. Esse jogo começa basicamente com o Bragantino entendendo muito bem a sua tarefa, entendendo muito bem os aspectos emocionais, absorvendo isso de maneira muito inteligente e fazendo um jogo muito fisicamente forte contra o Flamengo dentro do Maracanã. E esse jogo ele vai se desenrolando nos primeiros 15, 20 minutos dessa maneira. Dessa maneira de você olhar e falar assim, caramba, que trabalho que o Caixinha ele faz no Red Bull. E mesmo com a derrota do Red Bull, nós devemos aqui admitir que trabalho que o Caixinha faz no Red Bull. As pessoas falam que se o Abel, hoje saiu aí a matéria que o Abel pode estar deixando o Palmeiras e tudo mais, tem proposta. Cara, se o Abel sair do Palmeiras, o Caixinha é o técnico certo. Porque ele é aquele cara que trabalha o coletivo. Ele é aquele cara que traz uma equipe emocionalmente preparada. E nós vimos dentro hoje do Maracanã que, por exemplo, o Bragantino se comportou melhor que o Palmeiras dentro do Maracanã. Lembra quando tomou os 3-0? Então, o Bragantino começou a imputar um jogo muito intenso, um jogo muito disciplinado no Flamengo, dominando
várias e várias ações ofensivas, ações perigosas ali no início do jogo. Mas conforme o Flamengo foi se acostumando com o jogo, o Flamengo foi tendo uma leitura melhor do jogo, ele começou a equilibrar as coisas. E assim, jogar contra o Flamengo dentro do Maracanã e você deixar com que o Flamengo entenda o seu jogo, com que o Flamengo equilibre as coisas, é perigoso. Só que não tinha como o Red Bull Bragantino manter a intensidade que estava mantendo. Porque se os caras mantivessem a intensidade, no segundo tempo, os caras iriam ali literalmente morrer fisicamente. E até aconteceu. Eu acho que o Bragantino ficou muito apagado no seu segundo tempo. Mas o primeiro tempo, ele foi um jogo distinto. Tanto na primeira parte do primeiro tempo tivemos o Bragantino se sobressaindo, na segunda parte o Flamengo recuperando fôlego, equilibrando o jogo, conseguindo oportunidades, destaques ali para Cebolinha, Luiz Araújo, que mesmo não sendo tecnicamente aquele super jogador, mas ainda estava se esforçando, ainda estava tentando. Obviamente depois para ele já não dava mais o jogo. E o Pulgar, ele fazia uma falta no meio tremenda. O Pulgar, ele fazia muita falta no meio campo, porque ultimamente ele é um jogador que vem entrando muito bem, muito disciplinado, com uma contenção, uma marcação efetiva, povoa o meio campo. E o Flamengo se sentia um pouco sem meio campo, e isso deixava o Red Bull mais à vontade para atacar, né, contra-atacar, e deixava o Flamengo menos à vontade para projetar-se ofensivamente. Mas mesmo assim, o Flamengo tentava jogadas em velocidade, jogadas em profundidade, tentava achar o gol. Basicamente, o goleiro do Bragantino hoje virou o super goleiro, virou o grande Neuer, virou o Buffon. Vi várias pessoas, inclusive, comentando isso nas redes sociais. E esse primeiro tempo ele termina de forma equilibrada. Mas ele termina assim, na minha visão, ele termina mais pro Flamengo do que pro Red Bull Bragantino. Porque o Red Bull ele começa bem. Só que aí o Flamengo busca o equilíbrio e termina equilibrado, com ambas as equipes criando as suas chances. E aí vem o segundo tempo. E na minha opinião, o segundo tempo ele foi do Flamengo. Embora o Bragantino criou uma chance perigosíssima no segundo tempo, no primeiro tempo criou também, mas esse segundo tempo eu vejo muito como a entrada do Pulgar, ela foi efetiva. O Tite soube ter a leitura ali de que ele precisava conter, de que ele precisava povoar a linha intermediária do campo do Flamengo. Senão, ele ia chamar o time do Red Bull Bragantino. E fisicamente parece que o Red Bull Bragantino também sentiu. Mas mesmo assim, era um time perigoso, era um time disciplinado. E o Flamengo tentava e o gol não saía. E chegou um momento do jogo que algumas bolas começaram a sobrar para uma jogada mais incisiva do Red Bull Bragantino. O Caixinha, enxergando isso, colocou jogadores mais velozes, pilares mais velozes, para eventualmente pegar uma dessas sobras, porque o Flamengo estava muito para frente ofensivamente, as suas linhas estavam para frente, e qualquer sobra ali poderia ser muito perigosa, poderia complicar a vida do Flamengo. E aí eu acho que o Tite ele teve a leitura mais inteligente do jogo inteiro. Ele entendeu que se ele recuasse, ou se ele continuasse com o time muito para frente, ele ia chamar o Red Bull, e o Red Bull ia gostar do jogo, o Red Bull ia se sentir à vontade. Então o que ele fez? Ele coloca Bruno Henrique, inverte o lado, se eu não me engano, foi do Cebolinha, correto? E ele deixa um time rápido e um time mais ofensivo. E não demora muito. Ele faz essa substituição, existe uma jogada triangulada ali, troca de passes muito boa, e o Arrascaeta chega. Arrascaeta que não apareceu tanto assim no jogo, mas chega de maneira muito efetiva, fazendo um gol. Um gol que quase ainda que o goleiro defende. Mas depois de tanto Flamengo bater na tecla, principalmente no segundo tempo, que foi onde que conseguiu se projetar, impor o seu ritmo, o gol saiu. E aí o Caixinha, ele faz uma decisão também muito inteligente. Ele começa a jogar com 3 atacantes. Ele faz as substituições e coloca 3 atacantes pra ir pro tudo ou nada. Mano, técnico inteligente, técnico de visão. Ele só não contava com o cartão vermelho. Inclusive, o Tite também faz as suas alterações. Então, o segundo tempo ele foi um jogo inteligente. O primeiro tempo eu vejo como um jogo físico. Imposição física. Até mesmo, né, a marcação, as divididas, elas começaram a aumentar a sua intensidade. O segundo tempo eu vejo como um jogo estudado. Principalmente por 2 caras na beira do campo,
que entenderam as movimentações como um verdadeiro jogo de xadrez. E, na minha opinião, foi um ótimo jogo. Gostei muito de assistir esse jogo do Flamengo. E agora, meus queridos, olha isso. Olha a classificação. Todo mundo com 34 jogos. Todo mundo. Palmeiras em primeiro com 62 pontos. Botafogo em segundo com 61 pontos. Flamengo em terceiro com 60 pontos. Os 4 últimos jogos prometem muito. E na minha opinião, a briga para esse título não é Botafogo, não. Não é Botafogo, não. Ele tá aqui porque ele criou aquela gordura lá atrás. Mas ele não merecia mais estar. Na minha opinião, Flamengo e Palmeiras vão dividir essa competição. É isso. Camisa grande, protagonistas, e por mais que tiveram seus intempéries ao longo da temporada, desclassificações Copa do Brasil, desclassificações Libertadores, terminam o ano mostrando ali que são as duas equipes mais poderosas do Campeonato Brasileiro e mais regulares também, que já tem rival chorando pelos dois estarem ali na ponta. Vai ficar muito interessante e muito quente essas últimas rodadas da competição. Se prepare, meus amigos. Tamo junto, valeu, falou, até mais.